Eu ajeitei o nó da minha gravata no espelho do banheiro do hotel. Ela era velha, um poliéster barato que já tinha visto dias melhores, destoando completamente do mármore importado e das torneiras douradas daquele lugar. Eu poderia ter comprado aquele hotel inteiro com uma assinatura. Mas hoje eu escolhi vestir o figurino do marido troféu ao contrário. Enquanto eu lavava as mãos, encarei minhas próprias olheiras. Ninguém naquele salão de festas, cercado por garçons de luvas brancas e taças de cristal, fazia ideia de quem eu realmente era. Para eles e, dolorosamente, até para minha esposa, a Laura, eu era apenas o Lucas. O cara pacato, meio desligado, que vive de projetos pessoais que nunca dão dinheiro e que dirige um sedã em 2015 com o para-choque arranhado. A verdade? A verdade pesava no bolso interno do meu paletó surrado, na forma de um smartphone criptografado que, com um toque, controlava o conselho majoritário da Nexus Global. Eu havia comprado a empresa anonimamente 6 meses atrás, numa manobra agressiva. Unicamente porque ouvi rumores de que o departamento da Laura seria extinto. Eu salvei a carreira dela nas sombras. Eu aprovei a promoção dela sem que ela jamais desconfiasse, apenas para ver o brilho voltar aos olhos da mulher que eu amo. Respirei fundo, sentindo aquele calor no peito, uma mistura de orgulho e ternura. Eu estava disposto a ser o ninguém da festa. Eu estava pronto para ficar no canto, segurando a bolsa dela, invisível, só para que ela pudesse ser a estrela. O amor faz a gente fazer loucuras, como esconder um império para proteger o ego de quem se ama. Eu só queria ver ela sorrir. Eu não fazia ideia de que, em poucos minutos, esse amor seria usado como arma contra mim. Saí do banheiro e fui golpeado imediatamente pela parede sonora do salão principal. Sabe aquele som específico de festas corporativas de alto nível? É uma frequência que mistura o tilintar agudo de taças de cristal, risadas ensaiadas que nunca chegam aos olhos e um zumbido constante de vozes, tentando se sobrepor umas às outras. O ar era gelado, condicionado a uma temperatura artificialmente baixa para evitar que os ternos de lã italiana dos executivos ficassem úmidos de suor, mas eu, no meu paletó sintético comprado numa promoção de queima de estoque, senti um frio diferente. Era o frio de quem sabe que está entrando em uma jaula de leões vestido de ovelha. O cheiro do lugar era a própria definição de dinheiro. Uma mistura inebriante de perfumes importados, notas amadeiradas, florais intenso, couro brigando com o aroma de canapés de salmão defumado e trufas negras que garçons deslizavam em bandejas de prata. Eu caminhei lentamente pela borda do salão, tentando me manter nas sombras, observando a fauna daquele ecossistema. É um cenário que todo mundo reconhece, mesmo que nunca tenha pisado num hotel 5 estrelas. É a dinâmica universal da exclusão. Havia as rodinhas fechadas, impenetráveis, onde homens gesticulavam com taças de champanhe, exibindo abotoaduras que custavam mais do que o meu carro. Havia os olhares de raios. Eu sentia fisicamente cada vez que um olhar passava por mim. As pessoas me escaneavam de baixo para cima em menos de um segundo. Sapatos gastos? Sim. Relógio sem marca? Confere. Postura de quem não manda em nada? Positivo. E então, o olhar delas deslizava para o lado, como se eu fosse transparente, como se eu fosse parte da mobília ou, pior, um erro na decoração. Essa invisibilidade é uma faca de 2 gumes. Por um lado, ela protegia meu segredo. Ninguém ali imaginaria que o homem segurando um guardanapo de papel amassado era a pessoa que assinava os cheques daquele evento. Por outro, ela feria o ego de uma maneira primitiva. É difícil ser olhado como se você não valesse o espaço que ocupa. Eu vi um rapaz jovem, provavelmente um estagiário ou assistente júnior, derrubar acidentalmente uma gota de molho na própria camisa e entrar em pânico, os olhos arregalados de terror, sabendo que naquele mundo, a aparência é a única moeda que importa. Eu queria ir lá e dizer para ele que estava tudo bem, que ninguém se importava de verdade com ele, mas eu tinha uma missão: encontrar a Laura. E lá estava ela, no centro do salão, sob o lastre de cristal gigante que parecia uma constelação suspensa. Meu coração falhou uma batida, não de medo, mas de pura admiração. Ela estava radiante num vestido azul marinho que havíamos escolhido juntos, ou melhor, que eu insisti que ela comprasse.
usando um bônus fictício que eu disse ter recebido, só para poder pagar a peça sem que ela desconfiasse da minha conta bancária real. Ela ria de algo que um homem alto, de cabelos grisalhos e postura arrogante, estava dizendo. Ao redor dela, colegas que antes a ignoravam agora orbitavam como satélites, atraídos pela gravidade do novo cargo de diretoria. Eu me aproximei devagar. Sentindo o peso do meu disfarce, o garçom passou por mim e eu peguei uma taça de água com gás. Só para ter algo nas mãos, um escudo contra a estranheza social. Eu vi os sorrisos amarelos, os tapinhas nas costas, que carregavam mais inveja do que parabenização. Aquele ambiente era tóxico, mas viciante. Todos ali estavam dopados pela promessa de poder, de ascensão, de pertencer ao topo. E eu, o marido da Laura, o cara simples, estava prestes a entrar no círculo de fogo. Eu vi Laura me procurar com os olhos. Quando ela me viu, o sorriso dela mudou, ficou mais doce, mais real, mas também vi uma sombra de preocupação cruzar o rosto dela. Ela sabia que eu não me encaixava ali. Ela sabia que, para aquelas pessoas, eu era um peso morto que ela arrastava. Ela me amava, sim, mas naquela noite, naquele cenário de lobos famintos. Eu sabia que minha presença era o ponto fraco da armadura dela. E eu estava prestes a descobrir o quanto isso custaria. Romper a barreira daquela roda de conversa foi como atravessar um campo de força invisível. Assim que meus sapatos gastos pisaram no tapete felpudo, onde o alto escalão estava posicionado, o silêncio caiu. Não foi um silêncio natural, daqueles de quando um assunto acaba, foi um silêncio cirúrgico. Calculado. As conversas foram cortadas no meio da frase. 5 pares de olhos se voltaram para mim, e eu senti, na boca do estômago, aquela contração involuntária, o primeiro sinal químico de alerta que o corpo envia quando detecta um predador. A noradrenalina começou a gotejar no meu sistema, aguçando minha audição, fazendo com que o som do ar-condicionado parecesse um rugido ao fundo. Laura percebeu minha chegada e, num reflexo nervoso, estendeu a mão para mim. A palma dela estava fria e ligeiramente úmida. Ela entrelaçou os dedos nos meus com força excessiva, como se tentasse me ancorar ali, ou talvez me pedir desculpas antecipadamente pelo que estava por vir. Senhor. Alencara, a voz dela tremulou, uma falha quase imperceptível que só eu, que conheço cada respiração dessa mulher, notei. Este é o Lucas. Meu marido. O homem no centro da roda não se virou imediatamente. Ele manteve as costas levemente voltadas para mim por mais 2 ou 3 segundos intermináveis. Terminando um gole do seu uísque envelhecido. Era uma tática de poder clássica, primária, coisa que eu via em negociações hostis todos os dias. Eu controlo o tempo, você espera. Quando ele finalmente girou os calcanhares para me encarar, o movimento foi lento, coreografado. Senhor Alencar era mais baixo do que parecia nas fotos da empresa. Mas compensava isso com uma postura inflada e um terno sob medida que custava mais do que a entrada de um apartamento. Os olhos dele eram pequenos, escuros e inquietos. Eles não encontraram os meus de imediato. Em vez disso, fizeram uma varredura clínica. Ele olhou para o meu colarinho, desceu para os botões do meu paletó, parou brevemente no cinto desgastado e finalizou nos sapatos. Foi uma autópsia social completa em menos de 5 segundos. Quando ele finalmente subiu o olhar para o meu rosto, não havia curiosidade, nem polidez. Havia apenas um diagnóstico, irrelevante. Ah, o Lucas, e ele disse o meu nome, como se estivesse provando uma comida estragada e tentando não cuspir. Ele não estendeu a mão. Ele simplesmente balançou o copo de uísque, fazendo o gelo tilintar. Laura fala muito de você. Diz que você é um homem. Ele fez uma pausa teatral, buscando a palavra com um sorriso torto no canto da boca criativo. Ao redor dele, os outros diretores e gerentes soltaram risadinhas abafadas. Eram hienas esperando a deixa do leão. Eu senti o sangue subir para o meu pescoço, aquecendo minhas orelhas. Mantive a expressão neutra, engolindo seco. Eu gosto de pensar que sou esforçado, senhor. Alencar, respondi, tentando manter a dignidade, mantendo o tom baixo e calmo. Trabalho com desenvolvimento de projetos independentes. O sorriso dele se alargou, revelando dentes excessivamente brancos,
de lentes de contato dentais. Ele deu um passo à frente, invadindo meu espaço pessoal, trazendo com ele um cheiro forte de álcool e tabaco caro. Projetos independentes. Ele repetiu, saboreando a ironia. É fascinante como o vocabulário moderno evoluiu. Na minha época, chamávamos isso de desemprego, ou no máximo, de bico. Mas eu admiro a sua resiliência, rapaz. Deve ser muito relaxante passar os dias em casa sonhando, enquanto a sua mulher carrega o piano de verdade no mundo corporativo. O comentário atingiu o ar como um estalo de chicote. Foi a primeira picada real. Não foi apenas uma grosseria, foi uma invalidação completa da minha existência como homem e parceiro. Eu senti a mão da Laura apertar a minha com tanta força que as unhas dela cravaram na minha pele. Ela estava paralisada. Eu vi o pânico nos olhos dela, o medo de que eu respondesse, o medo de que o chefe se ofendesse. O medo de perder tudo o que ela tinha acabado de conquistar. Eu poderia ter acabado com ele ali. Eu poderia ter tirado o telefone do bolso e mostrado que a empresa dele era, na verdade, uma subsidiária de uma das minhas holdings. Eu poderia ter dito que o terno dele foi pago com o dividendo que eu autorizei no trimestre passado. A frase estava na ponta da minha língua, ácida, pronta para ser cuspida. Mas então eu olhei para a Laura. Ela estava pálida, os lábios entreabertos, implorando silenciosamente por paz. Por ela. Apenas por ela, eu mordi a língua. Engoli o gosto metálico da humilhação e forcei um sorriso frouxo. Laura é realmente extraordinária, eu disse, desviando do insulto. Tenho muita sorte. Alencar soltou uma gargalhada alta, jogando a cabeça para trás, como se eu tivesse contado uma piada hilária. Sorte? Rapaz, você ganhou na loteria sem comprar o bilhete. Ele se virou para o grupo, ignorando minha presença novamente. É disso que eu falo. Senhores, o segredo do sucesso hoje em dia não é trabalhar duro, é casar com a mulher certa, que pague as contas. A risada coletiva que se seguiu foi um soco no estômago. Eu estava ali, exposto, rotulado como o parasita, o encostado. E o pior não era o insulto dele. O pior era ver a minha esposa rir junto, um riso nervoso, quebrado, de quem tenta sobreviver na selva, mesmo que isso custe a dignidade de quem ela ama. A ferida estava aberta. Mas eu não sabia que ele estava apenas afiando a faca para o golpe real. Eu pensei que o comentário sobre ganhar na loteria fosse o fundo do poço, o limite da indelicadeza daquele homem. Eu estava enganado. O fundo do poço tem um porão. De repente, o som agudo de metal batendo contra cristal cortou o ar. Pling, pling, pling. O Sr. Alencar estava batendo com uma colherzinha de café na lateral de sua taça de champanhe. O som, embora pequeno, teve o efeito de um trovão naquele salão. A música ambiente cessou quase instantaneamente. As conversas morreram. Centenas de rostos se viraram na nossa direção. O foco de luz, antes disperso, agora parecia queimar sobre nós três. O rei magnânimo, a funcionária grata e o marido inútil. Minha pulsação acelerou num ritmo violento. Não era mais apenas desconforto, era adrenalina pura, aquele tipo primitivo que inunda as veias, quando seu cérebro grita P-I-R-G-U. Sente meus músculos da perna enrijecerem, prontos para correr ou chutar, um reflexo biológico inútil numa situação social, mas impossível de controlar. Atenção, todos. 1 minuto da atenção de vocês. A voz de Alencar projetou-se pelo salão, poderosa, treinada para comandar. Ele colocou uma mão pesada sobre o ombro no de Laura. Vi a pele dela se arrepiar. E não era de frio. Ela encolheu os ombros levemente, um gesto de retração, mas manteve o sorriso congelado, aquele rictus de pavor social. Hoje estamos celebrando a promoção da nossa querida Laura. Ele continuou, erguendo a taça. Houve um murmúrio de aprovação e alguns aplausos educados. Mas eu quero destacar algo que vai além da competência técnica. Quero falar de sacrifício. Meu estômago deu um nó. O ar parecia ter ficado rarefeito. Eu sabia que algo terrível estava por vir. Eu podia ver nos olhos dele, brilhando com uma malícia sádica disfarçada de benevolência. Laura esteve no meu escritório semana passada, Alencar disse, baixando o tom para uma falsa confidência que, ironicamente, ele garantiu que todos ouvissem.
Ela estava desesperada. Chorou na minha frente. Disse que as coisas em casa estavam insustentáveis. O mundo parou. Eu olhei para Laura. O rosto dela estava vermelho, um rubor furioso que subia do pescoço até a raiz dos cabelos. Ela olhava para o chão, incapaz de encarar a multidão, incapaz de me encarar. Meu coração se partiu e, ao mesmo tempo, incendiou-se de fúria. Ela havia implorado. Ela havia se humilhado por dinheiro. Achando que estávamos falidos, enquanto eu brincava de espião corporativo, a culpa me atingiu como um soco físico, mas foi rapidamente substituída por uma necessidade urgente, visceral, de protegê-la. Aquele homem estava despindo a alma da minha esposa na frente de toda a elite da cidade. Eu dei um passo à frente. O instinto de proteção falou mais alto do que qualquer disfarce. Senhor Alencar, acho que não é o momento para. Comecei. Minha voz saindo mais rouca e ameaçadora do que eu pretendia. Ele me cortou com um gesto de mão, como quem espanta uma mosca, sem nem olhar para mim. Calma, rapaz. Estou elogiando a sua mulher. Ele voltou a falar para a plateia. Ela me disse: chefe, eu preciso desse aumento. Meu marido está tentando se encontrar, mas as contas não esperam. Eu sou a única coluna que sustenta aquela casa. Um ou coletivo e piedoso varreu o salão. As pessoas balançavam a cabeça, olhando para Laura com aquela pena nojenta que se reserva aos mártires e aos perdedores. Eles olhavam para mim com nojo absoluto. Eu era o vilão da história deles. O homem que fazia a esposa chorar no escritório do chefe para pagar a luz. E foi por isso a Alencar continuou, agora olhando diretamente para mim, com um sorriso triunfante, que eu não só aprovei a promoção, como decidi fazer um adiantamento pessoal. Porque na minha empresa, nós cuidamos de quem carrega fardos pesados. Ele enfiou a mão no bolso interno do paletó e posou um envelope branco. Laura, minha querida. Ele estendeu o envelope. Aqui está o bônus de assinatura. Em dinheiro vivo, como você pediu para cobrir as emergências do Lucas. O silêncio era absoluto. Laura tremia visivelmente. Ela não se moveu para pegar o envelope. Ela estava petrificada pela vergonha. A exposição era total. Ele não estava dando dinheiro. Ele estava comprando a dignidade dela e vendendo a minha hora por alguns maços de notas. Eu senti o sangue pulsar nas minhas têmporas, uma batida surda e dolorosa. Tum, tum, tum. Meus punhos estavam cerrados ao lado do corpo, as unhas cravando na palma da mão até doer. Eu queria arrancar aquele envelope da mão dele e fazê-lo engolir o papel. Eu queria gritar que eu poderia comprar a vida dele 10 vezes. Mas eu estava travado na armadilha. Se eu reagisse com violência, eu seria o marido descontrolado e fracassado. Se eu ficasse quieto, eu era o marido covarde e aproveitador. Alencar balançou o envelope na frente do rosto de Laura, como se oferecesse um biscoito a um cachorro. Pegue, querida. É para o aluguel. Ou para o que quer que o seu marido precise para se encontrar. Laura levantou os olhos, marejados, e encontrou os meus. Havia um pedido de perdão neles. E foi nesse momento, vendo a mulher que eu amo ser reduzida a um objeto de caridade pública, que a adrenalina atingiu o pico. Eu não sentia mais minhas pernas. Eu só sentia a urgência de tirar ela dali, de parar aquele massacre emocional, custasse o que custasse. A ferida não era mais apenas minha. Ele tinha sangrado a nossa intimidade no meio do salão de baile. O envelope branco pairava no ar, suspenso entre a mão manicurada de Alencar e o tremor incontrolável das mãos de Laura. Aquele retângulo de papel não continha apenas dinheiro, continha a nossa honra triturada. O tempo, que já parecia lento, agora se arrastava numa tortura gelatinosa. Eu podia ouvir o som da minha própria respiração, curta e errática, arranhando a garganta. O nível de cortisol no meu sangue devia estar tóxico, envenenando cada célula, turvando minha visão periférica num túnel cinza onde só existia a humilhação da minha esposa. Alguém na multidão tossiu, outro soltou uma risadinha nervosa. Mas o pior som foi o clique digital de uma câmera de celular. Meus olhos varreram o salão e eu vi 1, 2, 5, 10 celulares erguidos, as luzes de LED piscando como olhos de predadores noturnos. Eles estavam filmando.
Aquela elite impecável, que pregava etiqueta e discrição, estava sedenta pelo sangue digital. Eu podia quase ler as legendas mentais que eles estavam criando para os stories. A caridade do chefe, olha a cara do marido encostado. Constrangimento da noite. Aquilo não ficaria restrito àquelas 4 paredes douradas. A minha vergonha estava sendo transmitida, empacotada para o consumo público. Vamos, Laura. Não faça desfeita, Alencar insistiu, balançando o envelope levemente, fazendo o papel farfalhar no microfone de lapela que ele usava, amplificando o som para que parecesse o estalar de um chicote. Eu sei que o aluguel vence amanhã. Você me disse isso entre soluços, lembra? Laura fechou os olhos. Uma lágrima solitária, pesada e brilhante, escapou e traçou um caminho pela maquiagem perfeita, que ela demorou 1 hora para fazer. Ver aquela lágrima cair foi pior do que levar um tiro. A culpa me atingiu com a força de um trem de carga. Eu fiz isso. A minha brincadeira de milionário secreto, o meu desejo romântico de ser amado pelo que sou e não pelo que tenho. Tinha levado a mulher da minha vida para aquele cadafalso. Ela achava que estávamos quebrados porque eu escondi a verdade. Ela estava se humilhando porque acreditava que eu era incapaz de provê-la. O vilão era o Alencar. Mas a arma que ele usava fui eu quem carreguei. Eu tentei me mover. Juro que tentei. Meus músculos gritaram para avançar, para arrancar ela dali, mas parecia que meus pés estavam concretados no chão. O peso social de 300 pessoas julgando você é uma força física real. Eu me senti minúsculo, impotente. Um inseto prestes a ser esmagado. Laura levantou a mão devagar. Os dedos dela tremiam tanto que pareciam vibrar. Ela tocou o envelope. Obrigada, Sr. Alencar, ela sussurrou, a voz quebrada, quase inaudível. Como? Alencar levou a mão ao ouvido, numa encenação teatral grotesca. Acho que o pessoal do fundo não ouviu a sua gratidão, querida. O salão riu. Uma risada cruel, de manada. Eles estavam se divertindo. O sofrimento alheio é o entretenimento favorito de quem tem a alma vazia. Obrigada. Senhor Alencar, Laura repetiu, mais alto, a voz embargada pelo choro contido. Ela pegou o envelope e o apertou contra o peito, como se quisesse esconder a prova do crime. Baixando a cabeça em total submissão. O nó na minha garganta era tão grande que eu sentia gosto de bile, a náusea da impotência. Mas Alencar não tinha terminado. O ego dele precisava de mais combustível. Ele se virou lentamente para mim. Com aquele sorriso de tubarão que acabou de sentir sangue na água. E você, Lucas? Ele deu um passo na minha direção, invadindo meu espaço, fazendo com que eu sentisse o calor do corpo dele. Não vai agradecer. Afinal, esse dinheiro vai colocar comida na sua mesa enquanto você brinca de Inventor. Ele colocou a mão no meu ombro. Um toque pesado. Patronizing, possessivo. Sabe, rapaz, eu estava pensando. A empresa precisa cortar custos com a equipe de limpeza terceirizada. Se você quiser largar esses seus projetos e pegar no batente de verdade, eu posso arrumar uma vaga para você na equipe da noite. O uniforme a gente desconta do primeiro salário. O que me diz? O salão explodiu em gargalhadas. Não risinhos discretos, mas gargalhadas abertas. Alguém gritou aceita logo, outro disse pelo menos vai ter carteira assinada. A pressão no meu crânio era insuportável. O cortisol bombardeava meu cérebro, desligando o pensamento racional e deixando apenas o instinto de sobrevivência puro. Eu estava sendo reduzido a pó na frente da minha esposa, na frente da sociedade, na frente das câmeras. Eu olhei para Laura e vi que ela tinha coberto o rosto com as mãos, soluçando abertamente agora. Ela estava destruída. E naquele momento, no fundo do poço mais escuro da humilhação, algo dentro de mim estalou. Não foi um barulho, foi uma ruptura silenciosa. A barreira da paciência, a represa do segredo. Tudo ruiu. O frio na minha espinha sumiu, substituído por um calor branco e perigoso. A pressão tinha chegado ao limite, e a explosão era inevitável. A risada da multidão ainda ecoava nas paredes, mas para mim ela soava distante, como se eu estivesse debaixo d'água. Toda a minha atenção, todo o meu foco afunilou-se para um único ponto, a mão pesada e suada do Sr. Alencar no meu ombro.
Aquele toque não era apenas um gesto físico, era uma coleira. Ela estava marcando território, dizendo ao mundo que eu era propriedade dele, um brinquedo para o seu entretenimento sádico. Com um movimento lento e deliberado, levei minha mão esquerda até o ombro direito. Agarrei o pulso de Alencar. Não com violência, mas com uma firmeza de aço. A mesma firmeza que uso para fechar contratos de fusão que valem bilhões. Sente o pulso dele acelerado sob meus dedos. Apertei apenas o suficiente para parar a circulação momentaneamente e removi a mão dele de cima de mim, soltando-a no ar como se fosse algo sujo. O silêncio, que caiu sobre o salão, foi instantâneo e absoluto. Foi como se alguém tivesse cortado o cabo de áudio do mundo. As risadas morreram nas gargantas. Os celulares continuaram gravando, mas agora as mãos, que os seguravam, tremiam de antecipação. Ninguém, absolutamente ninguém, tocava no Sr. Alencar sem permissão. Ele olhou para a própria mão, flutuando no vazio, e depois para mim. A expressão dele mudou de escárnio para incredulidade, e então, para uma fúria vermelha e vibrante. As veias do pescoço dele saltaram. Você! Ele gaguejou, a voz falhando pela primeira vez. Você perdeu a noção do perigo? Seu insolente. Eu dei um passo à frente. Agora eu não era mais o marido encolhido. Minha postura mudou. Endireitei a coluna, estufei o peito e deixei que a aura de CEO, que eu tanto tentei esconder, vazasse pelas rachaduras do meu disfarce. Você pode ter dinheiro, Alencar. Minha voz saiu baixa, mas projetada, com uma dicção perfeita que cortou o ar-condicionado. Você pode ter esse hotel, esses garçons e essa plateia de bajuladores. Mas você não tem o direito de humilhar a minha esposa. E você definitivamente não tem o direito de me oferecer as migalhas do seu banquete. Ouvi um ou coletivo da plateia. Laura levantou o rosto, os olhos arregalados de terror. Lucas, por favor. Ela sussurrou, a voz trêmula. Para. Por favor, para. Você vai estragar tudo. Mas eu não conseguia parar. A represa tinha estourado. Não, Laura. Ele não vai estragar nada. Quem estragou tudo foi ele. Voltei-me para Alencar, sustentando o olhar dele sem piscar. A dignidade não se compra com um envelope de dinheiro sujo, Alencar. Você acha que é um líder? Um líder inspira. Não pisa. Você é pequeno, minúsculo. E eu sinto pena de você. Foi o gatilho. Dizer que eu sentia pena dele foi o insulto supremo. O rosto de Alencar tomou um tom violento de roxo. Ele parecia prestes a ter um derrame. Ele apontou um dedo trêmulo para o meu nariz. Pena? Você sente pena? Ele gritou, a saliva voando. Escuta aqui, seu Zé Ninguém. Você acha que tem moral para falar comigo? Você é um fracassado. Um encostado. E agora, parabéns, você acabou de arrastar sua mulher para o buraco junto com você. Ele se virou bruscamente para Laura, que encolheu como se tivesse levado um tapa. Laura, você está demitida. O grito dele ecoou pelo salão. Pegue esse seu maridinho inútil, esse seu envelope de esmola e suma da minha frente. Acabou. Você nunca mais vai trabalhar nesta cidade. Eu vou fazer questão de queimar o seu nome em cada RH desse país. Laura soltou um grito abafado e cobriu a boca, o choro explodindo novamente. Dessa vez de desespero total, o público observava, chocado, mas ninguém se moveu. Ninguém interveio. A injustiça estava acontecendo ali, ao vivo, brutal e crua. Um homem poderoso destruindo a vida de uma família por puro capricho e ego ferido. Eu tentei falar novamente, tentei dizer a ela que ficaria tudo bem, mas Alencar me cortou, berrando para os seguranças. Tirem esse lixo daqui. Agora, joguem eles na sarjeta, que é o lugar deles. 2 seguranças enormes, de ternos pretos, começaram a caminhar na nossa direção, abrindo caminho entre a multidão. Eu vi o pânico nos olhos da Laura. Ela achava que a vida dela tinha acabado. Ela achava que perderíamos a casa, o carro, o futuro. O espectador, vendo essa cena, deve estar com o coração na boca, pensando: não pode acabar assim. Ele tem que fazer alguma coisa. A adrenalina moral clama por uma reação. O vilão estava vencendo. O poder bruto estava esmagando a verdade. Respirei fundo, sentindo o tempo desacelerar novamente. Era agora. Não havia mais volta. Não havia mais disfarce.
Enfiei a mão no bolso interno do paletó, não para pegar o envelope, mas para pegar a única coisa mais poderosa do que o dinheiro do Alencar. Espere, eu disse. Não gritei. Apenas disse. Mas não foi o volume da minha voz que parou os seguranças. Foi o som que ecoou no bolso do Sr. Alencar. O telefone dele tocou. Não um toque comum, mas o toque específico. Estridente e urgente da linha vermelha. Um número que apenas 3 pessoas no mundo tinham acesso. E uma delas estava parada na frente dele, com um sorriso triste no rosto e um smartphone na mão. O toque do telefone continuava, insistente, agudo, cortando a tensão como uma sirene de ataque aéreo. Os seguranças pararam a meio caminho, confusos, olhando para o chefe. Alencar tentou ignorar. Ele tentou manter a pose de tirano. Mas o toque daquele aparelho específico, um telefone criptografado que a empresa entregava apenas aos diretores regionais para emergências de nível catástrofe, era impossível de ignorar. Era o toque do céu. Quando aquele telefone tocava, não era um convite. Era uma ordem divina. Com a mão trêmula, soando frio visivelmente, Alencar enfiou a mão no bolso e pusou o aparelho. Ele olhou para o visor. Eu vi a cor doer do rosto dele num instante. O vermelho de fúria deu lugar a um branco cadavérico, cinzento. Ele engoliu em seco, o pomo de Adão subindo e descendo violentamente. Silêncio. Ele sibilou para o salão e depois atendeu o telefone com uma voz que tinha mudado da água para o vinho. Mansa, submissa, aterrorizada. Alô? Senhor presidente? É uma hora. Eu não esperava. Eu não tirei os olhos dele. Com um movimento calmo, quase preguiçoso, levei o meu próprio celular ao ouvido. Alencar, eu disse. A reação foi imediata. Alencar franziu a testa. Ele ouviu minha voz vindo de 2 lugares ao mesmo tempo. Do homem fracassado a 3 metros de distância e do alto-falante do telefone colado ao ouvido dele. O atraso do sinal era de milissegundos. Criando um eco fantasmagórico, ele abaixou o telefone lentamente, olhando para o aparelho, depois para mim, depois para o aparelho novamente. Os olhos dele se arregalaram tanto que pareciam que iriam rasgar as pálpebras. Não! Ele sussurrou, a voz falhando. Não pode ser. Isso é um trote. Quem é você? Eu encerrei a chamada. O telefone na mão dele fez o som de bip de desligamento. Dei um passo à frente, e dessa vez, a aura não era mais uma sugestão. Era um fato. Eu não sou o Lucas, marido da Laura, eu disse. Minha voz preenchendo o silêncio atônito do salão. Meu nome é Lucas Vilela, proprietário majoritário da Nexus Global, dono deste hotel, dono deste champanhe que você está bebendo. E, infelizmente para você, dono do seu contrato de trabalho. Um suspiro coletivo, audível, varreu a multidão. Foi como se o ar tivesse sido sugado da sala. Taças caíram das mãos de pessoas em choque, estilhaçando no chão. Mas ninguém olhou para os cacos. Todos olhavam para mim. Laura soltou a minha mão e levou as 2 mãos à boca. Chocada? Lucas? Ela balbuciou, olhando para mim como se eu fosse um estranho. O que você está dizendo? Eu olhei para ela com ternura, mas mantive o foco no predador à minha frente. Eu comprei a Nexus há 6 meses. Laura. Fiz isso anonimamente para limpar a diretoria corrupta que estava afundando o departamento onde você trabalha. Eu queria ver quem realmente vestia a camisa e quem apenas sugava a empresa. Voltei-me para Alencar, que agora tremia tanto que o telefone escorregou da mão dele e caiu no tapete com um baque surdo. Ele parecia ter encolhido 30 centímetros. A arrogância tinha evaporado, deixando para trás apenas um homem pequeno e aterrorizado diante do abismo. E, Alencar, continuei. Caminhando até ele e pegando o envelope de dinheiro que Laura ainda segurava contra o peito. Você acaba de me dar a demonstração mais clara de liderança tóxica que eu já vi. Abri o envelope, tirei o maço de notas e o joguei para o alto. As notas flutuaram no ar como confete caro, caindo sobre os ombros de Alencar, sobre o chão, sobre os sapatos engraxados dos bajuladores. Você disse que a Laura estava demitida? Perguntei, chegando bem perto do rosto dele. Engraçado. Porque, como dono desta companhia, eu tenho a autoridade final. E eu decido quem fica e quem sai. O salão estava em transe.
O jogo tinha virado tão rápido e tão violentamente que as pessoas mal conseguiam processar. O fracassado era o rei. O rei era agora o bobo da corte. A dopamina inundava o cérebro de quem assistia ou lia, vibrando com a revelação. O poder estava, finalmente, nas mãos certas. Seguranças, eu chamei, sem nem olhar para trás. Os dois brutamontes pararam, confusos, olhando de um para o outro. O salário de vocês é pago pela minha holding, eu disse, friamente. Vocês trabalham para mim. E eu tenho uma nova ordem de serviço. Apontei para Alencar, que estava paralisado, a boca abrindo e fechando sem som. Como um peixe fora de agiu a tirem esse homem da minha festa. Houve um segundo de hesitação. Aquele breve momento em que a realidade antiga morre e a nova hierarquia se estabelece. Os dois seguranças olharam para Alencar, depois para mim, e a decisão foi tomada. O instinto de autopreservação falou mais alto. Eles não viam mais o Sr. Alencar, o chefe. Viam apenas um homem demitido gritando com o dono de tudo. Com passos pesados e sincronizados, eles flanquearam o ex-diretor. Um deles segurou o braço direito de Alencar, o outro, o esquerdo. O toque não foi gentil, foi o aperto firme e impessoal reservado aos desordeiros e aos indesejados. Por favor. Senhor. Vamos nos retirar, disse o segurança mais alto, com uma voz monótona, que contrastava brutalmente com o caos emocional da cena. Alencar tentou se soltar, debatendo-se como um animal preso numa armadilha. A máscara de executivo polido derreteu completamente, revelando uma criatura patética e suada. Espera, Lucas, Senhor Vilela. Ele gaguejou, os olhos saltando das ARBITAS.IFUI. Foi um mal-entendido. Uma brincadeira corporativa. Um teste de estresse. Eu só estava testando a resiliência da Laura. Você sabe como é o mercado. Nós precisamos ser duros para... Eu levantei a mão e ele calou a boca imediatamente. O silêncio no salão era sepulcral. Até o ar-condicionado parecia ter parado para ouvir. Caminhei até ficar a um palmo do rosto dele. Podia sentir o cheiro azedo do medo que emanava dos poros dele, sobrepondo o perfume caro. Um teste de estresse? Repeti, a voz calma, mas carregada de desprezo. Humilhar uma mulher na frente dos colegas é gestão para você. Usar o poder financeiro para coagir lealdade é liderança? Neguei com a cabeça, olhando-o nos olhos. Você não está sendo demitido porque me ofendeu, Alencar. Meu ego aguenta. Você está sendo demitido porque você é um câncer nesta cultura corporativa. E eu acabo de iniciar a quimioterapia. Virei-me para os seguranças. Levem-no. E certifiquem-se de que ele não leve nada além da roupa do corpo. O celular corporativo fica. O carro da empresa fica. Ele volta para a casa de táxi ou a pé. Acho que uma caminhada vai fazer bem para ele refletir sobre resiliência. Enquanto o arrastavam em direção à saída, Alencar passou pelo corredor polonês de olhares. As mesmas pessoas que riram das piadas dele 5 minutos atrás agora desviavam o olhar, enojadas, ou pior, indiferentes. Ele procurava um aliado, um amigo, mas encontrava apenas o vazio. A queda foi vertiginosa. De rei do baile a pária em 10 minutos. Eu vi os ombros dele caírem. A derrota se instalando fisicamente. A justiça estava sendo servida, fria e implacável. Mas ainda faltava a parte mais importante. A justiça punitiva é satisfatória, mas a justiça restaurativa é o que cura a alma. Virei-me para a multidão, que ainda me encarava como se eu fosse uma divindade vingativa. Meus olhos encontraram os de Laura. Ela ainda estava pálida, segurando o próprio braço. Parecendo pequena e frágil. Eu precisava consertar aquilo. Eu precisava limpar a mancha que Alencar tinha jogado sobre a competência dela. Se eu não falasse agora, todos achariam que ela era apenas a mulher do dono. Subi no pequeno palco, onde antes Alencar discursava. Peguei o microfone. O som amplificado da minha respiração preencheu o salão. Antes de continuarmos a festa, comecei, olhando para cada rosto ali presente. Quero deixar uma coisa cristalina. Apontei para Laura. Eu comprei esta empresa sob sigilo absoluto. Nem a minha esposa sabia. E sabem por quê? Porque eu queria ter a certeza, sem a sombra do nepotismo, de que o talento dela era real. Fiz uma pausa. O salão estava hipnotizado.
Durante 6 meses, eu assisti aos relatórios. Eu vi os números. Eu vi quem ficava até tarde, resolvendo os problemas que o Sr. Alencar criava. A promoção da Laura não foi um presente. Não foi caridade. E não tem nada a ver com o fato de eu ser o marido dela. Minha voz embargou levemente, carregada de verdade. Ela se tornou diretora porque ela é, estatisticamente e moralmente, a melhor profissional que esta empresa tem. Ela carregou este departamento nas costas enquanto eu assistia das sombras. Desci do palco e caminhei até ela. A multidão abriu caminho, agora com um respeito reverente. Parei na frente dela e segurei suas mãos geladas. Desculpe por ter escondido isso de você e sussurrei, só para ela ouvir. Mas eu precisava que você soubesse que a sua vitória é sua. Ninguém te deu nada. Laura, você conquistou. Laura olhou para mim, e pela primeira vez na noite, o medo sumiu dos olhos dela. Um sorriso tímido, mas genuíno, começou a se formar. Ela endireitou a postura. A cor voltou às suas bochechas. Alguém no fundo do salão começou a aplaudir, timidamente no início. Depois outro. E outro. Em segundos, o salão foi tomado por uma salva de palmas. Não aquelas palmas educadas e frias do início da festa, mas palmas reais, fortes. Catárticas. Eles não aplaudiam o meu dinheiro, aplaudiam a verdade. Aplaudiam a queda do tirano e a ascensão da merecedora. Eu vi colegas de trabalho se aproximarem dela, pedindo desculpas com o olhar, estendendo a mão com respeito genuíno. A ordem moral do universo, que tinha sido quebrada pela maldade de Alencar, estava finalmente restaurada. A sensação de alívio e correção pairava no ar como um perfume doce. O bem tinha vencido. A onda de aplausos demorou a se dissipar. Eu senti meu corpo relaxar de uma maneira tão profunda que quase cambaleei. A tensão acumulada. O cortisol e a adrenalina, que correram pelo meu sistema, por 20 minutos angustiantes, começaram a dar lugar a uma sensação morna e suave de exaustão e paz. Era como se, depois de correr uma maratona emocional, alguém tivesse injetado um poderoso analgésico na minha alma. As endorfinas. O corpo estava finalmente se curando. Eu olhei para Laura. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas o brilho havia retornado. O sorriso dela era real agora. E não aquele rictus de pavor. As pessoas ao redor, antes espiãs e juízes, recuaram com discrição, dando-nos um espaço sagrado no meio daquele salão barulhento. Laura soltou um suspiro longo, que parecia ter vindo do fundo da sua alma. Ela largou o envelope de dinheiro amassado que agora jazia no chão. Um símbolo patético da tentativa de humilhação de Alencar, e me abraçou. Não foi um abraço protocolar. Foi um colapso seguro. Ela envolveu os braços em volta do meu pescoço e me apertou com uma força desesperada, o rosto escondido na curva do meu ombro. Eu a segurei com firmeza, sentindo o calor do corpo dela contra o meu, o cheiro de lavanda e perfume caro, agora misturado ao salgado das lágrimas secas. O choro dela, antes de pânico, transformou-se em soluços de alívio. Por que você fez isso, Lucas? Ela murmurou contra o tecido do meu paletó. Não era uma pergunta acusatória, mas uma súplica por compreensão. Eu pensei que tínhamos perdido tudo. Eu pensei que você era o que eles diziam. Eu a afastei um pouco, apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Eu podia ver a dor e a confusão. E eu entendi que meu segredo, motivado por amor, havia causado um dano colateral terrível. Eu sei. Meu amor, e me perdoe. Me perdoe por te colocar nessa situação. Eu queria ter certeza de que você me amava pelo homem que eu sou, e não pela conta bancária. Mas eu fui estúpido. Eu não medo o preço da sua paz. Você não merecia ser exposta por causa da minha peça de teatro. Acariciei seu rosto, limpando os vestígios da maquiagem borrada. Ela sorriu de leve. Eu te amo, Lucas. O tempo todo. Não importava o carro. Eu só queria que você fosse feliz e parasse de se preocupar com esses projetos secretos. Os projetos não são mais secretos, eu disse, beijando-a na testa. E eu sou feliz com você. Permanecemos abraçados por mais um minuto, ignorando o mundo. Aquele abraço não era apenas um gesto romântico, era a troca de endorfinas que selava o perdão e o fim do trauma. Era a garantia de que,
No final do dia, não importa o tamanho do império, o porto seguro é o único bem que realmente importa. Enquanto eu segurava, ouvi o som da música retornar ao salão, suave e discreta. O ritmo da festa recomeçava, mas com uma vibração totalmente diferente. O clima tóxico havia se dissipado, substituído por um respeito quase reverente. Ninguém estava rindo alto ou cochichando sobre nós. O poder não estava mais associado à crueldade, mas à decência. Eu me afastei e peguei o envelope do chão. Olhei para o maço de notas que Alencar tinha jogado como esmola. Eu ri, um riso cansado, mas libertador. Sabe o que vamos fazer com isso? Perguntei a Laura. Ela balançou a cabeça, curiosa. Vamos doar a quantia exata que ele nos deu para a ONG de combate à violência no trabalho, eu disse. E vou dobrar o valor com o meu próprio dinheiro. Assim, o dinheiro dele, que nasceu da maldade, vai se transformar em algo bom. Laura sorriu. Um sorriso que iluminou a escuridão da noite. Ela me deu um último e suave beijo. O beijo do recomeço. O beijo de quem respira pela primeira vez, depois de quase afogar-se. A tensão tinha sumido. A história do marido fracassado estava encerrada. E o alívio era palpável. Estávamos em casa. Mesmo no meio de um salão de festas de luxo. O resto daquela noite foi surreal. Laura e eu não ficamos muito mais tempo. Depois de darmos uma volta, cumprimentando os funcionários que agora nos olhavam com genuíno respeito, decidimos ir embora. Deixamos a festa nas mãos do novo diretor interino, um homem decente, que eu já tinha identificado e que Alencar oprimia. Enquanto caminhávamos de mãos dadas pelo estacionamento luxuoso, longe dos flashes e do burburinho, Laura me perguntou: "E agora, Lucas? O que acontece com a Nexus Global e com a gente?" Eu sorri, parando ao lado de um sedã preto que me esperava. Com um motorista discreto de uniforme impecável. O motorista abriu a porta para Laura, não para o meu velho carro, mas para o meu carro de verdade. Ela olhou para o veículo, depois para mim e um sorriso de descrença divertida brincou em seus lábios. Agora eu disse, beijando a mão dela antes que ela entrasse, a Nexus Global tem uma gestão de verdade. E o departamento onde você é diretora terá autonomia e recursos para fazer o que precisa. E quanto a nós? Fechei a porta dela e dei a volta, entrando no banco do passageiro. O cheiro de couro novo no carro era um contraste gritante com o cheiro de suor frio e poliéster do meu paletó de disfarce. Retirei o paletó e joguei-o no banco de trás. Com ele, se foi a última sombra do personagem que eu criei para mim mesmo. Quanto a nós, Laura, nós aprendemos a lição mais importante, eu continuei, olhando para ela no espelho retrovisor. Eu aprendi que o maior risco não é perder a fortuna, mas perder a pessoa que você ama por causa da vaidade de um segredo. A minha tentativa de ser apenas o Lucas quase custou a sua dignidade e a nossa paz. Nenhuma riqueza vale isso. Ela acenou com a cabeça, a mão descansando na minha coxa, um gesto silencioso de conforto e cumplicidade. E eu aprendi, ela disse, com a voz firme, que não importa quanto dinheiro um homem tenha, a maldade é a sua pior pobreza. Alencar era o homem mais rico do salão até aquele momento, mas ele foi o mais pobre de espírito. E, no fim, a minha competência não precisava da sua riqueza para brilhar, Lucas, mas precisava da sua proteção, quando eu estava vulnerável. O carro saiu silenciosamente do estacionamento. Olhei pela janela para a cidade que dormia. O drama tinha acabado, mas a reflexão persistia. Hoje, a Nexus Global é uma empresa diferente. Laura prosperou não por ser a esposa do dono, mas porque sua visão e ética são inquestionáveis. E eu não tenho mais projetos secretos. Voltei a ser abertamente o CEO. Não por exibição, mas por responsabilidade. A história daquela noite, para mim, não é sobre a surpresa da riqueza. É sobre o peso do julgamento. É sobre como as pessoas estão dispostas a ridicularizar e destruir alguém que consideram fraco ou inferior, sem jamais saber a batalha que essa pessoa está travando. Eles olharam para o meu paletó velho e viram fracasso. Eles olharam para o meu silêncio e viram covardia. Eles não viram a ternura, o sacrifício e a força que me faziam um CEO muito mais eficaz do que Alencar jamais seria. A lição que carrego não é financeira, mas humana.
Julgamentos rápidos são o passaporte para o erro. O valor de uma pessoa nunca está no que ela veste ou no cargo que ocupa, mas na dignidade com que ela trata o próximo. E ao amor, a nossa fundação, que nos dá a força para enfrentar o maior dos predadores, a arrogância de quem se sente superior. No final, Alencar me deu algo que vale mais do que qualquer bônus. Ele me deu a oportunidade de ser o herói da minha esposa. E esse é o único título que eu me importo em carregar.